Oi, oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como costurar zíper invisível. Eu também vou mostrar como fazer um acabamento nele, com limpeza ou revel. Esse é o jeito que eu considero mais prático de costurar zíper invisível e por isso eu ensino para todos os meus alunos. Mas, como eu sempre falo aqui no canal, esse não é o único jeito de costurar zíper e vocês têm que encontrar o jeito que vocês gostem mais de trabalhar. Porque eu acho que esse é o jeito mais prático, é o jeito que eu compartilho aqui com vocês. Eu espero que depois de hoje acabe esse medo que muita gente tem de costurar zíper invisível. Mas, antes da gente começar, se inscrevam aqui no canal que eu sempre trago conteúdos novos sobre costura, sobre modelagem, pra quem tá querendo se aperfeiçoar. Então é isso, bora costurar! Antes da gente começar, eu quero mostrar pra vocês que existem esses dois tipos de zíper invisível. O zíper de tela e o zíper de tecido. O zíper de tecido a gente usa em tecidos que são mais encorpados e o zíper de tela a gente usa em projetos que têm tecidos mais finos. Fiquem atentos a isso para escolher o zíper certo para aquilo que vocês forem desenvolver. Então vamos começar. Eu vou costurar o zíper nesses dois retângulos de tecido. Eu escolhi esse tecido que tem direito e avesso para ficar mais fácil aí de vocês visualizarem no vídeo. Então vocês imaginem que essa parte aqui é o centro das costas de uma saia, de um vestido, a lateral de uma peça, enfim, a parte onde vocês vão colocar o zíper invisível. Lembrem também de fazer um acabamento nessa parte onde vai o zíper, caso a peça de vocês seja sem forro. Aqui eu usei o overlock, mas tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre opções de acabamento para quem não tem o overlock. Também é importante falar que o zíper tem lado, tá? Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Essa parte que é mais altinha aqui é a parte de trás do zíper e essa é a parte da frente. Fiquem ligados nisso porque é importante. Com o tecido virado para o lado direito, eu vou alfinetar o zíper como se fosse direito do zíper com direito do tecido. Eu vou alfinetar ele nesse sentido, só que aberto. Então, abre o zíper, viro ele assim e vou alfinetar. A regra aqui é que os dentinhos do zíper sempre fiquem virados para a parte de dentro da peça. E a lateral do zíper eu vou encostar aqui nesse acabamento que eu fiz com o overlock. Também eu fiz uma marcação aqui de 1 centímetro de costura, porque eu vou dar um acabamento com revel. Eu vou encostar o final do zíper nessa marcação da margem de costura. E aqui, o final do zíper é onde ele para. Quando a gente fecha aqui o zíper, ele acaba aqui num plástico, ele para aqui. Esse é o final do zíper e é esse plástico que eu vou alfinetar nessa marcação da margem. Então eu venho aqui e alfineto. É assim que ele vai ficar alfinetado e a gente vai então agora costurar. Se vocês se sentem mais seguros, vocês também podem alinhavar o zíper, não tem problema nenhum. Para costurar esse zíper, eu vou usar a sapatilha de zíper invisível. A minha máquina é industrial, mas se a de vocês é doméstica, não tem problema. O pezinho da máquina muda pouco e a estrutura é basicamente a mesma. Só perdoem aqui que o meu pé de zíper ele é antigo e por isso que ele tá um pouquinho manchado. Notem que ele tem duas canaletas aqui embaixo, que é por onde vai passar os dentes do zíper na hora que a gente estiver costurando. Fiquem atentos na hora de encaixar a sapatilha na máquina para que esse buraquinho aqui, ele fique virado para frente, porque é onde a agulha vai descer. Com a sapatilha de zíper já colocada aqui na minha máquina, eu vou encaixar aqui os dentes da máquina dentro da canaleta, abrindo de leve para ficar mais fácil na hora de encaixar. Aqui eu gosto muito de uma regra muito maravilhosa que diz que se os dentes estão do lado esquerdo, eu vou encaixar na canaleta do lado esquerdo. Se os dentes estivessem do lado direito, eu ia encaixar nessa canaletinha que tem aqui do lado, que é a do lado direito. Comecem costurando, arrematem, tanto no início quanto no final. E aí a gente vai costurando, abrindo de leve aqui os dentes, para que ele costure mais pertinho. Vão tirando os alfinetes se vocês têm alfinetado. Quando o pé
pé chega no final que ele não consegue mais andar, a gente arremata e tira. A costura tem que ficar aqui, ó, bem próxima aos dentes. Aí a gente fecha para conferir se o cursor tá correndo direitinho. Se tá correndo direitinho, então tá tudo certo, a gente pode costurar o outro lado. Para costurar o outro lado, eu vou posicionar os tecidos assim, um do lado do outro, vou abrir o zíper e vou tombar ele aqui pro outro lado, deixando os dentes para dentro da peça e a lateral aqui do zíper encostando no overlock. Eu também vou encostar aquele plástico, né, o finalzinho do zíper, lá na marcação da margem de costura e vou alfinetar. Alfinetado, ele vai ficar com essa carinha. Se vocês quiserem, vocês também podem alinhavar. Se a peça de vocês tem um recorte ou tem um cos, vocês têm que marcar no zíper a posição desse recorte para que um lado não fique desnivelado do outro e os dois fiquem bem certinhos se encontrando na mesma altura. Na hora de costurar, vale a mesma regra do outro lado. Se os dentes estão do lado direito, eu vou encaixar na canaleta da sapatilha que está do lado direito. Eu encaixo agora na canaleta aqui do outro lado, como eu já comentei com vocês, arremato e começo a costurar. Vão abrindo de leve os dentes para ficar mais próximo à costura. Depois que vocês costurarem, fechem para ver se o cursor tá correndo direitinho, se ele ficou, o zíper ficou bem escondido. Se por acaso o cursor não subir, não fechar, é porque vocês costuraram algum ponto em cima dos dentes. Aí tem que desmanchar e recolocar. E aí agora a gente vai fechar essa parte de baixo aqui que ficou aberta. Aqui a gente vai colocar direito com direito do tecido e costurar de onde termina a costura do zíper até a barra da peça. Eu gosto de pegar o zíper, ó, e colocar um alfinete aqui para não correr o risco de costurar ele. Para fazer essa costura, eu vou usar a sapatilha de zíper, que é essa que eu consigo chegar bem próximo ao zíper. Se a de vocês é um pouquinho diferente dessa, não tem problema, é a sapatilha de zíper comum. A gente vai costurar do final aqui até embaixo, sempre com a mesma margem de costura, que aqui é de 1 centímetro. Aqui a gente vai costurar do final da costura do zíper até a barra. Com a sapatilha aqui de zíper, eu vou encostar o máximo que eu conseguir, o mais perto que eu conseguir dessa costura do final do zíper e descer. Lembrem de arrematar tanto no início quanto no final. Desçam sempre com a mesma medida de margem. Aqui no lado avesso, tira o alfinete do zíper, se vocês colocaram. E aí essa costura vocês abrem no ferro para o acabamento ficar bem bonito. Do lado direito, o zíper de vocês vai ficar assim. Por último, eu quero mostrar para vocês uma opção de acabamento aqui para cima com revel ou limpeza. O acabamento que vocês vão escolher depende, claro, do modelo, mas esse é um acabamento que aparece em muitas situações, então é por isso que eu escolhi ele para mostrar aqui. Eu cortei aqui duas limpezinhas, elas têm 5 centímetros de largura e para vocês costurarem é assim, abre o zíper, com ele aberto assim, a gente vai costurar a limpeza aqui em cima. Podem ver que eu entretelei essa limpeza. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal que eu comento sobre os tipos de entretela, se vocês tiverem curiosidade. Então vocês vão encaixar aqui a limpeza, ó. Tomem cuidado, é com o zíper aberto assim mesmo, tá? Alfinetem e a gente vai costurar com 1 centímetro de margem de costura. Mesmo esquema do outro lado.
direito com direito do tecido, tá? Com o zíper aberto aqui, a gente vai passar com o pé de máquina aqui por cima do zíper. E aí é só costurar. Aqui eu já costurei, eu usei a sapatilha de zíper comum mesmo, com 1 centímetro de margem. Abram, ó, a hora que vocês fecharem o zíper, vocês têm que garantir que essas duas costuras estão na mesma altura, para que elas não fiquem desniveladas. E para fazer o acabamento abre o zíper, coloco assim, ó, direito com direito do tecido, e eu vou passar uma costurinha bem pertinho aqui dos dentes, usando a sapatilha de zíper, para fazer o acabamento. Tomem cuidado, porque quando a gente passar a costura aqui, a gente passa ela do lado do zíper. Às vezes acontece de vocês passarem do lado da peça e quando vocês desviram, o zíper acaba ficando escondido. Então eu vou passar uma costura bem próxima aos dentes, mas é do lado do zíper. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Bem encostadinho aqui no zíper. Eu vou encostar bem próximo ao zíper, só que eu vou costurar do lado do zíper. Aqui. Arremata, claro. E vai vir bem pertinho. Que aí a hora que eu for desvirar, o acabamento vai ficar, ó, certinho. Claro que eu ainda tenho que cortar os cantinhos e tal. Faço a mesma coisa do outro lado. Costurem o mais próximo que vocês conseguirem do zíper. Aí a gente vai cortar os cantinhos e desvirar. E aí quando a gente costura o acabamento dentro, ele pronto vai ficar assim. Eu queria dar também algumas dicas práticas sobre a colocação do zíper. Primeira, se o tecido de vocês estiver enrugando, experimentem primeiro prender o zíper com o pé de zíper comum para depois usar a sapatilha de zíper invisível. 2. Se a máquina de vocês é doméstica e tem a opção de mudar a posição da agulha, confiram se a agulha está centralizada. Muitas vezes a gente acaba costurando em cima dos dentes do zíper por não notar que a agulha está numa posição um pouco mais para o lado. Então sempre agulha centralizada. 3. Sempre que possível, deem preferência para usar sapatilhas de zíper de metal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que esse conteúdo tenha sido valioso para vocês. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo alguns links para outros conteúdos que podem ajudar vocês que estão nessa jornada de fazer costura e de fazer modelagem. Muito obrigada pela companhia de sempre e a gente se encontra no próximo vídeo.